No vídeo de hoje, vamos falar sobre redução de dimensionalidade. Antes de começar, a gente tem que relembrar dois conceitos que são importantes para a matéria: atributos e instâncias. Atributos são as colunas da nossa tabela. Instâncias são as observações, são as linhas da tabela. E o que é redução de dimensionalidade? Simplesmente a eliminação, o corte de atributos que não serão utilizados, que não são necessários para o treinamento. Mas por que reduzir o número de atributos? Temos alguns motivos. Primeiro deles, criar modelos mais simples. Quanto mais atributos, você tem um modelo mais complexo e, por conseguinte, você tem uma maior tendência de sofrer overfitting. O que é overfitting? Overfitting é quando o modelo ele se adequa bem à base de treinamento, só que ele não se adequa, ele não tem uma boa resposta na base de teste. Outro motivo para cortar atributos é diminuir o número de instâncias necessárias para o treinamento. Quanto mais colunas, quanto mais atributos você tem, mais exemplos, mais instâncias você precisa para treinar o seu modelo. Último, diminuir o tempo de treinamento, que nós vamos ver nos exemplos, nem sempre é verdadeiro. Uma observação importante: quando a gente está falando de redução de dimensionalidade, a gente não está falando de 10, 20 atributos. Se você só tem essa quantidade para trabalhar, provavelmente você vai saltar essa etapa. Se você tem 2.000 atributos, aí sim, ou 500 ou 1.000, você vai começar a se preocupar seriamente com a redução. Por que diminuir atributos? A gente já comentou, agora vamos falar como diminuir o número de atributos. A gente vai comentar duas técnicas nesse vídeo. A primeira técnica é a eliminação de atributos, na qual a gente vai utilizar três algoritmos: PCA, kernel PCA e LDA. E a segunda técnica é a seleção de atributos. Observação importante: sempre quando a gente fala de cortar atributos, a gente está falando de perda de informação. Isso é inevitável. O objetivo da técnica é diminuir a maior quantidade possível de colunas com a menor perda de informação aceitável. Vamos começar falando da primeira técnica dentro de eliminação de atributos, que é PCA. Como funciona a técnica? Você tem um conjunto de dados, e aqui nós temos um exemplo muito bom. Esses dados, nesse exemplo bidimensional, eles têm um espalhamento que está numa determinada direção, em torno de 45 graus. O que o PCA faz? Ele procura recolocar os eixos, no caso, os eixos X e Y, de forma que eles fiquem posicionados na direção de maior variância da sua base de dados. Por que na direção de maior variância? Atributos com variância elevada são atributos bons para o treinamento. Atributos com pequena variância, normalmente eles devem ser eliminados do treinamento. Então, por isso, ele procura ordenar os eixos de forma a capturar a maior variância possível nos dados. E essa rotação dos eixos é feita de forma automática. Depois que o algoritmo escolher os eixos de maior e menor variância, o que você simplesmente tem que fazer é escolher quais deles você eliminará do seu modelo. Algumas observações antes da gente começar o exemplo. Primeiro, PCA não é um classificador. PCA é uma etapa prévia à classificação, que você vai fazer com outro algoritmo. Procure manter a eliminação de variância do seu modelo, a gente vai ver no exemplo, em torno de 90%. Você vai ter que manter 90% da variância ou mais para que você tenha um bom conjunto para treinamento. Relembrando, sempre haverá perda de informação, então você tem que tentar diminuir a quantidade de colunas ou atributos que você está cortando do seu modelo. Isso tem a ver com a variância observada nos testes. Não há número ótimo de corte, não existe essa mágica. Você vai ter que testar, cortar, testar, até chegar na melhor forma de treinar o seu algoritmo de classificação, que é a etapa posterior que nós analisaremos no exemplo. Atributos devem ter os seus valores padronizados antes de começar o processo. Caso contrário, você vai ter uma distorção no cálculo das variâncias. E por último, vale lembrar, PCA não é um algoritmo supervisionado, ou seja, você não utiliza a sua variável objetivo durante o treinamento. Vamos passar agora ao exemplo usando o nosso notebook. Aqui no notebook, a carga
inicialmente das bibliotecas utilizadas, eu vou saltar essa parte, e a gente vai utilizar como base de dados uma base padronizada da biblioteca Scikit-Learn, que é a base de dígitos, reconhecimento de dígitos. Então você tem uma biblioteca com uma grande quantidade de exemplos de dígitos escritos à mão, fotografias desses dígitos, e você tem uma variável objetivo, que é o valor correto do dígito a ser classificado. Aqui na tela vocês estão vendo um exemplo, uma instância dessa base, uma linha da nossa tabela. Quantas colunas nós temos nessa base? Nós temos uma coluna para cada pixel. Essa imagem é formada num quadrado de 8 por 8. Logo, nós temos 64 colunas. E o nosso objetivo é diminuir essa quantidade de colunas para o treinamento. Aqui a gente começa a utilização do algoritmo. E o que nós vamos fazer é o treinamento de uma rede neural para classificação. Por isso eu escolhi aqui o MPL Classifier como classe utilizada para classificação. Relembrando que eu falei há pouco, PCA não é a classificação, PCA é a atividade prévia à classificação. Então, nesse caso, a classificação vai ser executada pela rede neural. E antes de executar o treinamento da rede neural, a gente vai tentar diminuir o número de atributos usando o PCA. Como nós vamos fazer isso? Bom, para que a gente demonstre a técnica, o que eu fiz foi, a gente vai fazer um looping utilizando o PCA em cada ciclo, e em cada ciclo a gente vai tentar cortar, eliminar um dos 64 atributos, até que só reste um atributo na nossa base de treinamento. E toda vez que a gente eliminar uma coluna, a gente vai executar o treinamento da rede neural, vai observar a acurácia do resultado final e verificar se o corte daquele atributo representou uma perda para o nosso classificador. Executando o nosso algoritmo, a gente tem aqui os resultados que eu vou apresentar. Primeiro deles, a variância do modelo como um todo. Quanto você está perdendo de variância? Quando você não corta coluna nenhuma, que é o primeiro caso, você está trabalhando com 64 atributos originais, você tem 100% de variância total. À medida que você vai diminuindo o número de colunas, você vai perdendo variância no seu modelo, você vai perdendo variância na sua base de dados e, consequentemente, você perde qualidade na informação para o treinamento. Vamos ver como é que isso afeta o nosso classificador. Novamente, começando com 64 colunas, chegando a uma coluna, e aqui a gente tem o resultado, a acurácia da nossa rede neural treinada. O que a gente percebe por esse gráfico é que até aproximadamente a eliminação de 60 colunas, ou sendo mais preciosista, vamos chegar a 54 colunas. Quando você elimina até 54 colunas, você não tem uma perda considerável na acurácia do seu modelo. É claro que isso é uma característica muito própria dessa massa de dados, que é uma massa de fácil classificação. Mas, independente disso, o que esse gráfico está mostrando para a gente é que nós podemos eliminar uma série de colunas do nosso modelo que elas não afetarão a acurácia do classificador final. E aqui nós temos os tempos necessários para o treinamento. Existe uma intuição de que quanto menos colunas, menor o tempo de treinamento. Isso normalmente é a lógica adotada, principalmente quando você está trabalhando com um número de colunas muito grande. Só que aqui a gente observa uma coisa que de antemão parece estranha, é que no final, quando você já cortou quase todas as colunas, você tem um tempo de treinamento elevado. Por que isso está ocorrendo nesse modelo em particular? Porque no início, a rede neural facilmente acha seu ponto de equilíbrio, o ponto ótimo no modelo com a melhor acurácia possível. E aí ela interrompe o treinamento. Quando você já cortou 60 colunas e você está trabalhando com 5, 4, 3 colunas, o que acontece é que a rede neural ela não consegue chegar no ponto ótimo. Ela continua executando o treinamento até que ocorra um timeout. E por isso os tempos finais são muito grandes. Valor da acurácia do modelo. O melhor treinamento que ocorreu em torno de um corte de 25 atributos,
foi uma acurácia de 90% de acerto em toda essa base. Então, como vocês podem ver por esse exemplo, a utilização de PCA é muito importante. Normalmente você trabalha com uma série de colunas que são inúteis para o seu treinamento, que